Ei, pessoal, vim aqui, tô fazendo minha unha, sim, eu faço a unha, e apesar de ainda dever estar estudando, né, mas a vida é essa. Mas eu não esqueci não, tá, os vídeos que vocês querem que eu grave. Mas eu fiquei pensando aqui, eu tava vendo, na verdade eu tava vendo um vídeo de uma menina falando sobre ansiedade, e aí eu pensei também em gravar alguma coisa pra vocês conversar à toa aqui sobre. Vocês gostaram, né, dos outros vídeos e tal? Muita gente me mandou mensagem falando que eu tinha. Que eu falava que se identificavam muito, né, com as coisas que eu falava no vídeo. E aí eu queria também compartilhar um pouquinho, assim, pra vocês sobre a realidade, né? Porque a gente sempre acha que na vida dos outros as coisas são muito melhores do que nas nossas, né? E, por exemplo, eu tenho muito isso, assim, às vezes de ser muito reclamona, sabe? E é, falar assim no sentido de, às vezes eu me senti ingrata, sabe? É, no, quando eu saí o resultado da prova oral de Minas, do resultado não, do que eu ia ter que fazer a prova oral. Eu já tinha organizado todo o meu cronograma para estudar para São Paulo, tudo bonitinho e tal. E como eu falei naquele outro vídeo, eu tenho disciplina para mim é uma coisa difícil, né? Eu tenho bastante dificuldade. Então eu preciso muito organizar para eu conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí eu tinha organizado, tava animada, tipo assim, consegui fazer tudo bonitinho do jeito que eu queria. Tinha começado a estudar já, tava tudo certo. E aí saiu o resultado de que eu tinha passado para a prova oral. E aí eu tive que mudar mais ou menos tudo. E aí eu tive que parar de estudar o que eu tava fazendo, porque eu ia ter que estudar só as matérias para a prova oral. E é, e tentar, assim, como é que fala? Revisar o máximo de coisas que eu podia. E aí, isso me deixou muito ansiosa, assim, porque não, além da ansiedade da prova, porque eu nunca tinha feito uma prova oral, não sabia como seria, a ansiedade também de não conseguir me organizar, porque eu queria dar conta de revisar o máximo de coisas que eu podia e ainda treinar, porque a gente tem que treinar a falar e tal, oratória, que é uma coisa que a gente também não tá muito acostumado, né? E isso foi me deixando, tipo, irritada, sabe? E ao mesmo tempo, eu não tinha. Sabe aquela figurinha? Quero chorar, mas não dá tempo? É mais ou menos isso. Eu não tinha tempo. E aí eu fui tendo mais dificuldade de estudar e eu não tava entendendo. Eu tava assim, na verdade, primeiro eu não tava entendendo qual era o meu sentimento. Aí teve um dia que eu fiquei pensando nisso, assim. Eu gosto, quando eu não tô me sentindo muito bem, quando tem alguma coisa, eu tento ficar pensando, o que eu tô sentindo. Primeiro descobrir o que eu tô sentindo, qual o sentimento, e depois descobrir de onde que vem esse sentimento. E aí eu lembro que eu notei que eu tava. O sentimento que eu tava sentindo era raiva. Eu tava com raiva, e isso é até meio absurdo, assim, talvez você vai estar pensando, mas eu queria que vocês não julgassem, só tentassem entender, assim, como é que a nossa cabeça funciona. Porque às vezes o pensamento não é totalmente racional, né? E eu tava sentindo raiva porque eu já tinha feito essa prova em 2018, né? E eu queria muito ter passado naquela época. E eu não passei, por pouco ponto. Eu não. Era exatamente essa fase que eu não consegui chegar. Eu não consegui ir pra prova oral. Eu fiquei na cláusula de barreira da discursiva. E aí, por ironia do destino, agora, 4 anos depois, eu passei e eu ainda tava em primeiro lugar. Então, assim, aí me deu mais raiva ainda, parece, sabe? Tipo, em 2018, que era quando eu realmente queria, eles não me quiseram, sabe? E aí agora eu queria estar, na verdade, assim, dos concursos que eu fiz, o que eu mais queria era o Paraná e é onde eu tô pior colocada. Então, aí isso foi me dando muita raiva, sabe, assim, da vida. Da vida, né? A gente sempre se coloca nessa posição de vítima, assim, ai meu Deus, como injusto. E, tipo, é ridículo, óbvio, né? Mas às vezes é o sentimento que a gente tem. E é o que eu falo, a gente às vezes não consegue controlar o sentimento. Mas a gente pode controlar como a gente reage a esse sentimento. Então, é por isso que eu deixo, e eu tô falando isso pra vocês, assim, de coração aberto mesmo, sem me preocupar se vocês vão estar achando, me julgando e tal, porque eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de estar no mesmo lugar que eu tô, que daria tudo pra passar por isso que eu estou passando, tipo assim, se é que a gente pode dizer assim. Mas às vezes a gente olha o caminho do outro e parece que é tudo muito linear e muito simples, né? E não é.
Muita gente me pergunta quanto tempo eu estudo e tal, e tem bastante tempo que eu estudo, sabe? Eu não sentei um dia pra começar a estudar e 6 meses depois eu passei em vários concursos. Não foi assim que aconteceu. Claro que existem, mas isso é exceção. Existem esse tipo de pessoa, mas não sou eu. Eu tive que estudar muito, sabe? Por muito tempo, assim, abdicar de coisas pra poder. Ops, nessa. Abdicar de coisas pra poder ficar aqui, estar aqui agora, né? Então, eu também entendo que, aí, voltando àquilo que eu tava falando, por outro lado, aí que eu ficava com mais raiva, porque, poxa, agora finalmente as coisas estão dando certo e não tem por que eu tá com raiva disso, sabe? Era o que eu queria e tá dando certo, mas é aquela coisa de, tá dando certo, mas não é exatamente assim, né? Não saiu exatamente do jeito que eu planejei, não era isso exatamente que eu queria, tipo assim, sabe? Eu queria que fosse diferente e melhor. E aí. Mas a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem, né? A gente tem controle. Aliás, a gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas. E talvez esse seja realmente o ponto do vídeo, sabe? Falar sobre o controle. Porque eu sou muito assim, eu gosto de. Acho que até por isso que eu gosto de estudar coisas, porque eu gosto de deter o máximo de conhecimento que eu posso sobre determinado assunto que eu tô interessado, ou por situações pelas quais eu tô passando, para eu conseguir ter um controle de saber agir diante de todos os possíveis cenários que possam acontecer, sabe? Então, só que a gente não tem controle de nada, né? E quanto mais rápido a gente aprende isso, melhor a nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai criando ansiedades, ficando frustrada porque acha que as coisas não estão saindo do nosso jeito, exatamente porque a gente não pode controlar tudo. E aí vai chegar no momento que o seu corpo simplesmente vai dar um pane no sistema e falar, querido, vamos dar um passo para trás aí, porque do jeito que tá indo não vai dar certo. Então, eu acho que é sobre isso, mais ou menos, que eu gostaria de falar com vocês. Assim, às vezes a gente se cobra muito e, na verdade, o problema não é se cobrar. Se cobrar é necessário, com certeza, porque a gente não vai conseguir melhorar ou sair da zona de conforto se a gente não se cobrar de fazer algo diferente ou de fazer algo melhor. O ponto talvez seja a gente se cobrar dentro das nossas possibilidades. Porque normalmente, como que a gente faz nossa cobrança? Se comparando com alguém que está num ponto ou numa realidade completamente diferente da nossa. E aí não é justo com a gente fazer isso. Eu acho que sim, a gente tem que ter ou até outras pessoas como parâmetro de talvez do ponto de chegada, sabe? É aí que eu quero chegar, para a gente poder ter uma clareza também do que fazer. Ou então, por exemplo, alguém chegou aonde eu quero. O que essa pessoa faz? O que eu posso aprender com ela para talvez encurtar o meu caminho, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ter outras pessoas como parâmetro. Mas a gente tem que fazer essa comparação de forma inteligente e justa. Porque se a gente ficar simplesmente só comparando ou exigindo que a gente seja igual aos outros, isso nunca vai dar certo, né? Porque as pessoas são diferentes. E nem todo mundo tem os mesmos instrumentos e as mesmas possibilidades. Então, é isso. Era só uma mensagem à toa. Até espero que tenha ficado compreensível. Já tá 8 minutos que eu tô gravando aqui. E é assim mesmo. Me contem aí o que vocês acham. E é isso.